Marcos 15. Por que Jesus morreu? Este é o tema deste capítulo, embora Marcos só relata os factos históricos da morte de Jesus, mas é a mensagem central do livro de Marcos é a morte de Jesus. Aí temos de olhar para outras escrituras, outros livros, especialmente as profecias do Velho Testamento, todos os epístolas, elas explicam por que Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus é central da nossa mensagem cristã e temos de entender o porquê. Temos aqui versículo 1, que os líderes, os sacerdotes, entregou Jesus a Pilatos para que ele pudesse falar com ele. E diz em versículo 2, você é rei dos reis? Perguntou Pilatos. E temos aqui o primeiro ponto, a primeira razão pela qual Jesus foi crucificado, porque os líderes religiosos não quiseram aceitar Cristo como o Messias. Eles rejeitaram a pessoa de Cristo, a obra dele na cruz. Os muçulmanos também rejeitam a obra de Deus através da morte de Jesus e neguem que Jesus morresse na cruz. Mas aqui é um facto histórico que Jesus morreu. Então, os líderes mataram Cristo porque eles rejeitaram o Messias. Eles ainda estão, os judeus, estão à espera de um novo Messias. E versículo 10, temos aqui uma outra razão, diz no versículo 10 deste capítulo, não posso ler tudo, mas aqui diz, sabendo, este é o Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente e os judeus, os líderes, tinham inveja dos milagres de Jesus, a autoridade dele em ensino, em expulsar demônios. Jesus curava doentes, andava em cima da água, tinha um poder que eles não tinham e uma pureza de caráter que também eles não tinham. E eles tinham inveja disto. A religião delas era óculo, sem poder. E eles quiseram tirar a vida de Cristo, acabar com a vida de Cristo. Em versículos 6 e 8, temos um acontecimento aqui. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. E a multidão chegou a pedir, e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. E versículo 11 diz que... versículo 11, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão porque Pilatos quis soltar Jesus porque era inocente nos olhos dele. Versículo 11, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barabás. Então nós temos aqui uma figura, Barabás, que através do ódio e revoltas e que começou um motim, e ele era um assassino, e ele tem todas as raízes que nós temos, do ódio, ira, rebelião contra Deus, desobediência que nós sentimos contra Deus. Ninguém quer que Jesus manda nelas. Nós não queremos um rei que manda em nossas vidas. E o Barabás é um exemplo disto. E neste facto aqui que Pilatos soltou Barabás em vez de Jesus, mostra a terceira razão pela qual Jesus foi crucificado, porque Jesus, sendo inocente, morreu em nosso lugar. Ele tomou sobre ele a nossa culpa, a nossa rebelião. Ele, sendo puro, perfeito, tornou-se no lugar de Barabás, tomou o nosso lugar. E ele é nosso representante, Jesus, representante, e nosso substituto na cruz. Versículos 3, 14 e 15 revela o que Pilatos pensava de Jesus. Diz, crucifica, gritam eles. Por que crime
que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas elas gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Depois, a partir do versículo 16 até 20, temos os soldados romanos com zombaria a Jesus. Versículo 16, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Isto foi profetizado no Velho Testamento, que mais tarde nós vamos ver. Nós também fizemos isto com Jesus. Antes de conhecer Cristo, fizemos zombaria, zombamos a Jesus e fizemos pouco dele. E Jesus sofreu antes de ir para a cruz. Foi açoitado de maneira que ele não podia levar a cruz do caminho do palácio para Golgotá. E foi tão mal, tão extremo o sofrimento dele que dizem que com 39 açoites muito sangue saiu do corpo dele e até os ossos. Então ele foi desprezado, torturado fisicamente antes de estar na cruz. E por causa disto, em versículo 16, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio. Elas obrigaram Simão, um africano, para carregar a cruz. E a partir do versículo 25, temos os detalhes da crucificação. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. E este é um grande incógnito. Por que Deus deixou Jesus morrer na cruz enquanto ele era totalmente inocente, perfeito? E esta é a pergunta. As pessoas perguntam: seguramente eu devo sofrer as consequências do meu próprio pecado, mas a Bíblia nos mostra que Jesus tomou o nosso lugar. Ele sofreu em vez de nós. Em termos de raciocínio não faz nenhum lógico, mas é o lógico de Deus e temos de crer aquilo que Deus designou. Então, versículo 29, os que passavam lançavam os insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Isto foi a mensagem de Satanás também. Não é preciso ir para a cruz. Então Jesus, culpado ao lado dos criminais, ele tomou o nosso lugar. Nós somos criminais perante Deus. Temos quebrado todas as leis de Deus, os 10 mandamentos e outras leis perante ele. Somos pecadores e Jesus tomou o nosso lugar. Versículo 34, podemos ler, eu vou começar em 33. Houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus na cruz foi desamparado, cortado de Deus Pai por causa dos nossos pecados. E dizem Romanos: o salário do pecado é morte. E o julgamento que nós merecemos caiu sobre ele. E nós agora podemos ser livres do julgamento, quem crê em Jesus.
Então, a quarta razão, ele sofreu em nosso lugar o castigo que nós merecemos por causa das nossas ofensas, mentira, impurezas, raiva, etc. Porque Deus é santo. Muitas vezes nós não temos uma noção completa da santidade de Deus. Ele é totalmente perfeito. Ninguém chega à altura de perfeição. Embora Jesus diz, seja perfeito. Este é o desejo de Deus para nós. Por nós próprios não podemos ser perfeitos, mas Jesus foi separado de Deus quando ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tornou-se pecado por nós, assumiu a nossa multidão para que nós pudéssemos ser perdoados e livres. Esta é a resposta mais simples que existe, porque Jesus morreu na cruz e morreu por nossos pecados. E a Bíblia explica com mais plenitude as razões também. Versículo 38. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O véu rasgou em dois. Isto representa o fim dos sacrifícios do Velho Testamento, o fim de festas, o fim do templo, o fim do Velho Pacto. Agora nós, crentes, somos convidados a viver numa nova aliança com Jesus e viver em nós. E os leis escritos em nossos corações e com um sacerdote, o sumo sacerdote que é Jesus, que ora por nós e morreu por nós na cruz. Salmos 22, escrito 1000 anos antes da morte ou nascimento de Jesus, dá-nos uma vislumbre do sacrifício, dos sentimentos de Jesus na cruz e no jardim de Getsemane. Eu vou ler só alguns versículos para indicar a profecia sobre o sofrimento e aquilo que Jesus sofreu nos últimos dias de sua vida na terra. Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus citou este versículo. Porque estás longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Versículo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorre ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Isto foi cumprido exatamente na cruz. Versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Como eu disse, após uma açoite por parte dos romanos, muito rigoroso, os ossos saíram do corpo de Jesus, mal conseguiu andar na rua. Meu coração se tornou como serra, derreteu-se no meu íntimo. Versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés, o que aconteceu com os pregos na mão e nos pés de Jesus. Versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes, que nós encontramos nos evangelhos, aquilo que os romanos fizeram. Então, uma profecia nesta e há outras no livro dos Salmos, que são salmos messiânicos sobre isto, sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus parece muito negativo, muito tenebroso, muito pessimista, e mas através disto, aquilo que Jesus fez, nós podemos desfrutar da liberdade e alegria. E Jesus fez isto tudo por amor. E vamos ver em Isaías, que foi escrito 700 anos antes da vida de Cristo, também profecia sobre Jesus. Começa em 52, pode ler a partir do versículo 14 a 15 em casa, mas vamos pegar só alguns versículos por causa do tempo. Constatamos as razões em pormenor pelas quais Jesus foi crucificado.
eu repito outra vez, Deus fez isto totalmente em prol de nós. Ele sacrificou o seu Filho por nós na cruz. Não pode ser mais simples do que isto. Jesus foi crucificado por nós. Vamos ler em versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Isso que aconteceu nas últimas horas e minutos da crucificação de Jesus. Nós não o tínhamos em estima. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Então, Jesus tomou sobre ele as nossas doenças. Ele foi castigado, parece que foi castigado por Deus, porque nós merecemos a ira de Deus, por causa das nossas faltas e a nossa incapacidade, a desobediência perante Deus, a nosso pecado e egoísmo, tudo que é egoísmo e falta de respeito, etc., desonestidade, isto tende a ser castigado. Não há outra maneira de Deus enfrentar pecado. Mas em vez de nós sofrermos, Deus colocou o seu Filho para sofrer no nosso lugar. Versículo 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Podem ler o resto do capítulo com grande aproveito. Aqui diz que nós, através da fé no Salvador em Jesus, nós experimentamos paz com Deus, ou seja, uma tranquilidade na nossa consciência perante Deus. Já não estamos culpados, já não somos condenados, já não estamos longe de Deus, já não somos rebeldes de Deus, já não estamos sob domínio do pecado. Somos sarados, reconciliados, declarados absolvidos no julgamento de culpa, inocente de culpa, aceito por Deus. Ou, em termos mais simples, nós somos em boas condições com Deus e podemos entrar com Deus com muita ousadia na presença de Deus, sem sentir culpa, sem sentir pecado. Isto é uma coisa maravilhosa. A partir do momento que nós experimentamos paz com Deus, nós vamos experimentar paz com outros. Aquelas revoltas já não estão em vigor em nós, e nós podemos despejar egoísmo, despejar desonestidade, despejar roubos, despejar impureza, sexo fora do casamento, pornografia, porque nós pertencemos a Jesus verdadeiramente. A palavra na Bíblia diz, somos redimidos ou salvos, somos justificados, ou seja, inocentes, declarados justos perante a Deus. A palavra justificados é uma palavra usada no tribunal para dizer que antes éramos condenados, acusados de condenação, mas o juízo de Deus, por causa de Jesus que foi crucificado em nosso lugar, nós somos absolvidos. Para terminar, vamos olhar para Romanos. Como eu disse, o resto do Novo Testamento explica com mais pormenor sobre o intuito da morte de Cristo na cruz. E pode fazer uma análise de uma igreja que não prega a morte de Jesus não é uma igreja bíblica. Temos de ficar central em nossa pregação o resultado, a salvação através da crucificação de Jesus. Salvação simplesmente significa libertação.
do passado, libertação do domínio do pecado, libertação do o sentimento de culpa, a consciência suja. Esta é a palavra salvação e experiência de paz, alegria e bondade que nós sentimos quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Mas vamos ler isto em Romanos 3 para terminar. Diz em versículo 20, eu vou começar em 21, aliás, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não aquilo que nós fazemos, as boas obras, ajudar os outros, ajudar os pobres, que nos fazem em boas condições com Deus. Não, é obra de Deus, a justiça que provém de Deus, tudo que Jesus fez na cruz. Esta é a mensagem bíblica. Independente da lei, de qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para que isto possa ser eficaz, é necessário fé, que aquilo que Jesus fez foi verdadeiro, que você crê que foi o plano de Deus, mas também uma fé funcional. Não é uma fé somente racional na cabeça, intelectual, mas a fé que transmite em entregar a tua vida a Cristo. Convidar Cristo para viver em ti. Esta é a fé. Confiança. Versículo 23, este é um resumo do Evangelho. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. São aquém do plano, o patamar de Deus. Não vivemos de acordo com os mandamentos de Deus. Todos pecaram. Versículo 24, sendo justificados ou perdoados, declarados inocentes, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. O sangue de Jesus foi o preço pago para nos ser livres de escravidão, o resgate que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. O propiciação é uma palavra difícil, mas a palavra quer dizer para aplacar a ira de Deus contra nós. Se ler o livro de Romanos, mas do capítulo 1, vais encontrar que a ira de Deus é sobre todos nós por causa do pecado. Mas demonstrando a fé pelo seu sangue, a sua morte, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então ele tirou toda a ira de Deus sobre nós. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquela que tem fé em Jesus. Ele é justo como? Ele é justo porque sem sacrifício não havia justiça, porque Deus tem de castigar pecado. E justificação, porque Deus nos perdoa e nos limpa de todo o interior do nosso ser. Ele tira tudo que está contra nós. Intolerância. Ok, então este foi um breve relato da razão do morte de Jesus, razões do morte de Jesus. Mas então vou repetir, não só basta, não é preciso, só basta crer que ele morreu na cruz, porque a maioria das pessoas em Portugal e em Brasil, os países que falam português, acreditam que Jesus morreu na cruz, mas o segundo passo é entregar por completa a tua vida nas mãos de Jesus e deixar de confiar em Maria, em santos, em boas obras, especialmente em ti próprio, para salvar a tua própria vida por
por esforço, por boas obras, por intelectualismo, por raciocínio, seja qual for a maneira de trabalhar para estar perto de Deus, não vale a pena. Jesus fez tudo na cruz. Pela graça nós aceitamos o dom da salvação. Ok, que Deus abençoe a tua vida. Se tiveres alguma pergunta, podes escrever nos comentários por baixo e manda este vídeo, se gosta deste vídeo, manda este vídeo para outras pessoas.